Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos estudar sobre os números decimais. Iremos ver que esses tipos de números, eles estão relativamente no nosso cotidiano em várias situações. Vamos aprender também a fazer os cálculos, as operações da matemática envolvendo os números decimais. Vamos lá? Primeiro, vamos contextualizar onde nós encontramos os números decimais. Quando estudamos as frações, vimos que os números decimais e as frações estão dentro do conjunto dos números racionais. Vamos lembrar o que são os números racionais. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Portanto, esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração e também em números decimais, que é os números que vamos estudar hoje, este tipo de conjunto. Então, atenção, quando eu falo o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente, eu tenho aqui números naturais. Então, quando eu falo que eu tenho aqui, por exemplo, a fração 1/3, eu tenho um número quebrado, eu tenho um número que foi o quê? Fracionado, ele teve uma divisão. Qual é o número decimal que nós podemos colocar aqui como exemplo? O número 2,32. Percebam que existe uma diferença na formação desse tipo de número. Por exemplo, o número decimal, ele é composto o quê? A sua principal característica é ter vírgula. Então, toda vez que você vê um número decimal, você vai ver que ele compõe com vírgula. Os números decimais, eles estão presentes no nosso cotidiano. Observe nas seguintes situações. Nós temos aqui um skate que tem o valor de R$ 56,25. Nós também temos aí um rapaz que ele tem de altura 1,76 m. Então, observe, cada um desses números, ele tem o quê? Um ponto em comum, que são as vírgulas. Por isso, nós chamamos eles de também números decimais. Então, esses números decimais nós encontramos nas nossas grandezas e medidas, né? E também no nosso sistema monetário, quando nós falamos, né, do nosso dinheiro em real e em centavos. Então, outra situação que podemos encontrar. Quando eu falo aqui que eu tenho uma jarra de suco que nela se comporta 2,5 litros, nós temos um número decimal. Ou quando eu falo que eu tenho aqui um peso de 86,5, eu também tenho um número decimal. Então, todas as situações, nós encontramos um número que tem vírgula e ele pode ser em diferentes grandezas e também no nosso sistema monetário. Então, a principal característica do número decimal é um número que se compõe com vírgula. Então, nós vamos ver agora a seguinte situação. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula, importante, não podemos esquecer, que separa a parte inteira e a parte decimal. Observe este número. Eu tenho o número 142,238. Então, a vírgula, ela é responsável por separar a parte inteira e a parte decimal. Aonde está a parte inteira? Seria o número 142. Então, todo número que está à esquerda da sua escrita, vou colocar aqui o E de esquerda, nós temos a parte inteira. Então, ao escrever um número decimal antes da vírgula, nós temos a parte inteira. Nós temos agora a parte decimal, que seria 238. Então, ela está após a vírgula, então está à sua direita da escrita. Então, é bastante importante nós identificarmos esta posição, porque a nomenclatura, né, a escrita e a leitura desse número vai fazer uma diferença quando nós formos ler a parte decimal. Então, à esquerda, nós teremos a parte inteira e à direita, a parte decimal, quando o número compõe-se com vírgula. Então, vamos ver a seguinte situação. O mesmo número. Então,
Quando nós estudamos as classes e as ordens, nós vamos ver aqui que é comum usar a centena, dezena e unidade, porque a parte inteira se compõe por essas ordens. Então, o número 2 está compondo a unidade, o 4 as dezenas e o número 1 as centenas. Agora vem a novidade nos números decimais. Cada um desses números após a vírgula, que nós chamamos de números decimais, eles também têm uma nomenclatura diferente. Então, vamos lá. O número 2, ele está na ordem dos décimos. O número 3 está na ordem dos centésimos. E o número 8 está na ordem dos milésimos. Então, a única diferença aqui nos números decimais é essa composição que nós fizemos agora. E é importante na nomenclatura. Nós vamos ler normalmente a parte inteira e observar sempre o último número que nós vamos fazer a nomenclatura. Então, como nós fazemos a leitura desse número em números decimais? Veja só, nós temos então 142 inteiros, 238 milésimos. Veja só, o 8 é o último número compondo a parte decimal, por isso nós lemos 238 milésimos. Vamos imaginar que não tem o 8. Vamos só cortar aqui para a gente imaginar que esse número agora vai até o 3. Como nós iríamos fazer então a nomenclatura? 142 inteiros e 23 centésimos. Nós lemos sempre o último número e a ordem que ele está compondo na parte decimal. Isso é bastante importante porque nós vamos identificando os números decimais também através da nomenclatura. Vamos reforçar esta ideia. Então, nós temos aqui 3 números. O número 32,8, qual o número que seria a parte inteira? Parte inteira, o 32. E a parte decimal, nós temos aqui o número 8. Como nós fazemos a leitura? 32 inteiros e 8 décimos. O próximo número, parte inteira, é o 2, parte inteira. E o 84 é a parte decimal. Como fazemos a leitura? 2 inteiros, 84 centésimos. E o último número, qual é a parte inteira? O número 15, parte inteira. E a parte decimal é 271, decimal. Como nós fazemos a leitura? 15 inteiros, 271 milésimo. Então, é bastante importante nós entendermos aqui também a posição dos números decimais, tanto para a leitura e também para a gente constituir as operações. Vamos seguir agora fazendo uma atividade como exemplo dentro de um quadro. Então, eu tenho aqui 3 inteiros e 5 décimos. Compondo no quadro, como fica? Parte inteira, o número 3, colocamos a vírgula. E a parte do décimo, número 5. Neste número, nós temos números que compõem centésimos e milésimos? Não, então você pode riscar no quadro. Como lemos esse número? 3 inteiros e 5 décimos. Vamos para o próximo. Temos 125 inteiros e 42 centésimos. Vamos compor a parte inteira, que é o 125. O número 4 está no décimo e o número 2 no centésimos. Não temos milésimos, então nós podemos riscar no quadro. E o último número, 41 inteiros, 286 milésimos. Para compor o quadro, nós colocamos parte inteira, é o que está antes da vírgula, que é o número 41, e após a vírgula, que é 286, nós colocamos na parte dos números decimais. Então, o número 2 está no décimo, o 8 no centésimo e o 6 no milésimos. E assim nós fazemos essa composição do quadro dos números decimais. Agora a gente vai passar por uma parte onde nós entendemos também que esses números eles podem ser feitos nas operações. Então, vamos fazer a principal operação de adição e subtração. Esta regra para essas duas operações é a mesma, e ela diz o seguinte:
para realizar a adição e a subtração dos números decimais, é necessário armar a operação colocando vírgula debaixo de vírgula para depois efetuar. Então, a principal informação aqui é colocar a vírgula debaixo de vírgula para depois efetuar. Vamos realizar, então, essas duas operações, de adição e de subtração. Então, já coloquei aqui em forma de operação, armada a operação. Note que vírgula está debaixo de vírgula. Então, é somente a gente fazer o restante da operação. 2 mais 7, nós temos 9. Vamos agora descer a vírgula. 3 mais 8, 11. Vamos subir 1 para somar. 1 mais 1, 2. Então, esta operação tem como resultado 21 inteiros e 9 décimos. Agora, vamos realizar a operação de subtração. Armar a operação, vírgula debaixo de vírgula. E realiza normalmente. 9 menos 5, 4. Agora, vamos colocar a vírgula. 4 menos 3, 1. E 6 menos 2, 4. Então, como resultado desta operação, temos 41 inteiros e 4 décimos. Agora vamos realizar a multiplicação, que tem uma informação diferente das outras. Na multiplicação, você vai armar e realize a multiplicação como se não houvesse a vírgula. Em seguida, conte quantas casas decimais foram multiplicadas e coloque no resultado contando da direita para a esquerda. Então, é uma informação importante. Vamos realizar a operação de 100, normalmente, como se ela não tivesse vírgula, e o resultado, vamos colocar a vírgula nas casas da direita para a esquerda. Então, vamos realizar as duas operações. Nós temos, então, a primeira, 21 inteiros, vírgula 342 milésimos. Então, vamos fazer a operação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vamos subir 1 para somar. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Vamos levar 1 aqui. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E 3 vezes 2, 6. Então, olha o que a multiplicação fala. Vamos ensinar da forma correta. Eu tenho que contar quantas casas decimais que foram multiplicadas. Então, olha só. Casas decimais são depois da vírgula. Então, nós temos 1, 2, 3 casas decimais. Então, da direita para a esquerda, nós vamos contar 3 casas e colocar a vírgula. Então, olha aqui, aqui tem 1, 2, 3. Então, a vírgula fica aqui. Em resultado desta operação, nós temos 64 inteiros, vírgula 26 milésimos. Agora, atenção nessa próxima operação, porque nós vamos multiplicar um número que tem 2 algarismos. Então, seria lá 4 inteiros, vírgula 21 centésimos, multiplicando por 3,2. Vamos fazer a operação. Vamos multiplicar como se não tivesse vírgula. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora vamos fazer o quê? A multiplicação do segundo algarismo, número 3. Então vamos lá. Ele está na dezena, então o primeiro resultado também tem que ficar na dezena aqui embaixo. 3 vezes 1, 3. Quem quiser também pode colocar um 0 aqui para não confundir. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, temos o resultado 12. E agora, o que nós temos que fazer? A soma. Vamos somar 842 mais 12.630. E depois colocar a vírgula. Então, 2 mais 0, 2. 4 mais 3, nós temos aqui 7. 8 mais 6, nós temos 14. Sobe um aqui para somar. 1 mais 2, 3. Como não tem que somar nada com 1, é só descer. Agora,
Qual é a regra? Eu tenho que contar quantas casas decimais e ir contando da direita para a esquerda. Muita atenção, porque as casas decimais estão nos dois números, tanto no multiplicando como no multiplicador. Então, nós vamos aqui, ó, contar 1, 2, 3. São números decimais que estão após a vírgula. Então, nós temos que andar aqui 3 casas. Então, nós sempre contamos atrás do número 2. Tem aqui 1, 2, 3. Então, colocamos a vírgula aqui. Em resultado a esta operação, nós temos 3 inteiros e 472 milésimos. Essa é feita a operação de multiplicação. E para finalizar, vamos operar a operação de divisão. E ela tem os seguintes passos para facilitar a sua compreensão. Vamos ler o passo a passo. Para realizar a divisão de números decimais, precisamos seguir os seguintes passos. Primeiro, você deve igualar o número de casas decimais, tanto no dividendo como no divisor. Segundo passo, eliminar a vírgula. E no terceiro passo é realizar a divisão normalmente. Então vamos realizar a seguinte operação. Nós temos aqui 23 inteiros e 8 décimos, que vai dividir por 2. Qual é o primeiro passo? Vamos relembrar? Eu tenho que igualar o número de casas decimais. Então, no número aqui, 23,8, eu tenho uma casa decimal no dividendo. E no divisor, que é o número 2, precisa também de ter uma casa decimal, porque eu preciso de igualar. Então, como nós fazemos isso? É só colocar vírgula 0, porque a gente sempre acrescenta com o 0 na divisão. O segundo passo é eliminar a vírgula. Então, nós vamos transcrever os números agora sem a vírgula. Então, como ficaria? 238 dividido por 20. Nós tiramos a vírgula daqui e daqui. Transcrevemos o número sem vírgula. Agora, o passo que a divisão fala é realizar a divisão normalmente. A única dificuldade, talvez, seria dividir por 2 números, né? Um número com 2 algarismos. Mas é muito fácil. Olha só, lembra lá na divisão. Eu preciso de analisar o primeiro número. 2 é divisível por 20? Não, porque é menor. Eu preciso de sempre um número maior para dividir. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar forças com o número 3. 23 é maior do que 20, então nós podemos fazer o processo. Então, vamos analisar multiplicando o número 2 por 20. Se eu multiplicar o número 2 por 20, vai dar 40. Então, vai passar de 23. Lembra que tem que ser igual ou aproximado. Então, não pode ser o número 2. Então, vamos multiplicar pelo número 1. Então, se eu multiplicar 1 vezes 20, vai dar 20. O que nós devemos fazer agora? Diminuir. 23 menos 20. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. 3 aqui é maior do que 20? Não. Então, nós vamos aqui, ó, descer o número 8 para ficar maior. 38 é maior do que 20. Então, nós conseguimos realizar o processo. Lembra que eu falei que 2 multiplicado por 20 é 40? Então, ainda não pode ser o 2 porque é maior do que 38. Então, tem que ser o 1 novamente. Então, 1 vezes 20 vai dar 20. Diminuindo 38 menos 20, vamos fazer 8 menos 0, 8. 3 menos 2, 1. E agora eu não tenho outro número para descer para ficar maior. É aí que entra a jogada dos números decimais. Eu preciso de realizar essa operação da seguinte forma. Já que eu não tenho outro número, nós colocamos o número 0 para ficar maior. Se eu coloquei o número 0 aqui, logo eu tenho que acrescentar uma vírgula aqui também. Então, vai ficar aqui até então 11, vírgula. Agora a gente consegue realizar. Nós conseguimos realizar essa operação. Porque, olha, se você já consegue identificar que 9 vezes 2 é 8, então 9 vezes 2 é 18, eu consigo realizar essa operação.
Olha aqui, 9 vezes 20 vai dar 180. 180 menos 180, 0. Realizamos a nossa operação. Então, para finalizar, compreenda que nós temos um número decimal, né, dividido por um número inteiro e que nós concluímos também com o número decimal. Então, nessa divisão, o resultado é 11 inteiros e 9 décimos. E é assim que nós compomos as atividades com os números decimais. Se você ficou com dúvida, esclareça com o seu professor na plataforma, porque é mais fácil a gente tirar as nossas dúvidas do que permanecer com elas, não é mesmo? E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima aula!